Vamos analisar a função f de x é igual a x ao quadrado mais 3x mais 4. Eu falei no vídeo anterior que algumas funções do segundo grau não têm raízes, e essa função aqui é um exemplo. Vamos tentar encontrar as raízes dessa função, ou seja, os valores para os quais a função é nula. Isso aqui é a função f de x e eu quero saber quando ela vai ser nula, igual a zero. Bom, eu tenho aqui uma equação do segundo grau e basta usar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b vale 3, o c vale 4 e o a vale 1. Tudo sobre 2a, tudo sobre 2 vezes 1. Isso é igual a menos 3 mais ou menos a raiz quadrada de 9 menos 16, tudo sobre 2. E agora eu já vejo que eu tenho um problema, né? O problema é que 9 menos 16 é igual a menos 7. E não existe, pelo menos não dentro dos números reais, a raiz quadrada de menos 7. Então, eu não tenho aqui como continuar meu cálculo e a função, então, não tem raízes. Não tem raízes reais, né? Mas como nós estamos dentro dos números reais apenas, não vimos números complexos ainda, não tem raízes, já entra ali o reais. Né? Porque eu nem tenho como continuar aqui o cálculo. Qual é a raiz quadrada de menos 7? Né? Não tem como. Então, a função não tem raízes. Agora, a raiz de uma função é o lugar onde ela encosta no eixo x. Se a função não tem raízes, isso significa que ela não vai encostar no eixo x em nenhum ponto. Né? Ou a minha parábola, o gráfico de toda a função de segundo grau é uma parábola, ou a minha parábola vai estar completamente acima do eixo x, ou ela vai estar completamente abaixo do eixo x, mas ela nunca vai encostar no eixo x. Eu poderia ter analisado isso facilmente, claro, né? A gente sabe lá das equações do segundo grau, e você pode assistir meus vídeos sobre esse assunto se você precisar revisar isso. Nós sabemos que para determinar se uma equação do segundo grau tem ou não solução, é só analisar o delta, o discriminante, que é o termo que está aqui dentro da raiz quadrada. Esse aqui é o delta. E o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Né? Nós sabemos lá das equações do segundo grau que se o delta for maior que zero, a equação tem duas soluções diferentes. Ou seja, né, como isso aqui é uma função, a função teria duas raízes diferentes. Duas raízes diferentes. É claro que aqui o meu delta é menor que zero, né? É igual a menos 7. Mas se por um acaso fosse maior que zero, então a função teria duas raízes diferentes. Ela encostaria no eixo x em dois pontos distintos. Se o delta for igual a zero, daí eu vou ter o quê? Mais ou menos a raiz quadrada de zero. A raiz quadrada de zero é simplesmente zero. E, portanto, eu vou ter duas raízes iguais. Né? Ou apenas posso dizer que eu tenho uma raiz só, né? Mas na verdade é mais correto duas raízes iguais. Então, a parábola ela encostaria apenas em um ponto no eixo x. Né? Então, ela faria, digamos assim, isso. Né? Ela só tem apenas uma raiz, somente um ponto onde ela encosta no eixo x. Né? A gente diz que a parábola tangencia o eixo x, ou seja, ela encosta apenas num ponto, passa de raspão. Agora, se o delta for menor que zero, e a gente sabe, né, que não existem raízes reais, né? Sem raízes reais. Daí a função não encosta no eixo x em nenhum ponto. Agora, vamos determinar o vértice dessa parábola aqui. O gráfico da função vai ser uma parábola, né? Vamos determinar o vértice dessa parábola. O vértice, a coordenada x do vértice, nós sabemos que é dado pela fórmula menos b sobre 2a. Nós vimos no vídeo anterior. Então, é menos 3 sobre o a vale 1, né? Então, é menos 3 sobre 2, menos 3 meios. E nós sabemos que o y vértice é dado por menos delta sobre 4a. O delta nós já calculamos aqui, é igual a menos 7, né? Então, menos 7 fica mais 7, dividido por 4a, como a vale 1, então é simplesmente 4. Então, o y vértice é 7 quartos e o x vértice é menos 3 meios. Então, o vértice da parábola vai estar mais ou menos aqui. O menos 3 meios é a mesma coisa que menos 1,5, então vai estar aqui, coordenada x vértice, até o 7 quartos. Né? 7 quartos é igual a 1,75 se você fizer a divisão.
1,75 está mais ou menos aqui. Né? Aqui está o 1 ali. Então, o meu vértice vai estar mais ou menos aqui. Esse é o vértice da parábola. O vértice, nós podemos dizer que ele é o ponto mais importante da parábola. Né? Porque ele é o ponto extremo da parábola. Se a parábola for côncava para cima, e nesse caso ela é côncava para cima porque o termo que acompanha o x² é positivo, se a parábola é côncava para cima, o vértice é o ponto mínimo da parábola. Se a parábola for côncava para baixo, daí o vértice é o ponto máximo da parábola, é o valor, é ali o pico da parábola. Mas agora vamos continuar fazendo o gráfico, então. Vamos pegar aqui alguns outros pontos. Vamos fazer uma tabela. Aqui está o x, aqui está o valor de f de x. Vamos pegar aqui alguns pontos. Então, se x vale menos 3, qual é o valor de f de x? 9 menos 9 mais 4 é 4. Se x vale menos 2, 4 menos 6 mais 4 é 2. Se x vale menos 1, 1 menos 3 é menos 2, mais 4 também é 2. Se x vale 2, 4 mais 6, 10. Aliás, eu pulei aqui para o 2, não, era para o 0. Se x vale 0, bom, 0 mais 0, 0, mais 4, 4, né? A parábola vai encostar aqui o eixo y no termo independente, né? No 4, isso nós já poderíamos ter marcado antes. Se x vale 1, 1 ao quadrado, 1 mais 3, 4 mais 4, 8. Então, se x vale 1, f de x é 8. E se x vale 2, agora sim, 4 mais 6, 10, mais 4, 14. F de x vale 14. Então, vamos colocar esses pontos aqui no plano cartesiano. Se x vale menos 3, f de x vale 4. Aqui está o 4. Se x vale menos 2, f de x vale 2. Aqui está o 2. Se x vale menos 1, f de x vale 2. Aqui está o 2. Se x vale 0, f de x vale 4. A função encosta o eixo y no valor do termo independente. Se x vale 1, f de x vale 8. Aqui, 5, 6, 7, 8. Aqui está o 8. Se x vale 2, f de x vale 14. Não tem espaço aqui. Então, a parábola vai ser algo mais ou menos assim. Agora, eu posso fazer algumas perguntas. Vamos fazer o estudo do sinal dessa função. Estudo do sinal. Vamos fazer aquela reta clássica para o estudo do sinal. Bom, essa função aqui é bem fácil, né? Ela não tem nenhum lugar onde ela encosta o eixo x, porque o delta é menor que zero, e ela é côncava para cima. Então, se ela não encosta o eixo x e é côncava para cima, a única possibilidade é que ela é sempre positiva. Sempre positiva. Não tem como ela encostar aqui o eixo x, ela vai estar sempre acima do eixo x. Se ela não tivesse raízes e fosse côncava para baixo, se ela fosse nesse formato aqui, daí ela seria sempre negativa. Ela estaria sempre abaixo do eixo x. Mas como ela é côncava para cima, né, o termo que acompanha o x² é positivo, daí ela vai ser sempre positiva porque não tem raízes. Posso perguntar também, qual é o valor mínimo dessa função? Ou seja, qual é o menor valor que a função tem? Bom, se eu tenho qualquer parábola côncava para cima, o valor mínimo dessa parábola, o ponto mínimo dela, é o seu vértice, né? O ponto que está bem aqui embaixo, não tem nada abaixo do vértice. Então, o vértice é o ponto mínimo dessa parábola, é o valor mínimo da função. Né? O valor de uma função sempre é a coordenada y dos pontos, nunca a coordenada x. Então, o valor mínimo da função vai ser 1,75. Vou escrever aqui o mínimo é 1,75. Né? Como ela é côncava para cima, o vértice é o seu ponto mínimo e a coordenada y do vértice, que é o valor de f de x, é 1,75 ou 7/4. Né? Lembrando sempre a coordenada y dos pontos, que é o valor de f de x. E como não tem nada abaixo do vértice, ele é o valor mínimo, 1,75. Também posso perguntar assim, quando que a função é crescente e quando que a função é decrescente? Aqui, mais uma vez, vai entrar o vértice da parábola. Se eu tenho aqui uma parábola, o vértice dela também pode ser visto como o ponto onde ela para de decrescer e começa a crescer. Certo? Se você olhar aqui para essa parábola, ela está diminuindo, diminuindo, diminuindo de valor, até que ela chega no vértice,
e no vértice ela para de diminuir e começa a aumentar. Né? Ela para de ser decrescente e começa a ser crescente. Então, quais são os valores de x para os quais a função é decrescente? Bom, ela está decrescendo, ela está diminuindo aqui à esquerda do vértice. Né? À esquerda do vértice ela está diminuindo. A coordenada x do vértice é menos 3 meios, né? Menos 3 meios. Então, quando x for menor que menos 3 meios, a função é decrescente, ela está diminuindo quando ela está à esquerda do vértice. Quando x for maior que menos 3 meios, né, quando x estiver à direita de 3 meios, daí a nossa função está aumentando de valor. Ela é uma função crescente, então. É claro que se a parábola fosse côncava para baixo, ia mudar um pouco, né? Aqui em cima está o vértice. Se a parábola fosse côncava para baixo, daí o vértice é o ponto onde ela para de crescer, e começa a diminuir. Né? Então, seria o contrário aqui de uma parábola côncava para cima. E agora, a última pergunta. Qual é a imagem dessa função? Qual é a imagem dessa função? Bom, a imagem dessa função é desde o 7/4, ou 1,75, desde os 7/4 até o mais infinito. Certo? A função ela tem todos os valores, desde aqui do valor mínimo dela, que é 1,75, não tem nada abaixo do mínimo, até o mais infinito. Né? Se eu fosse fazer a projeção da parábola no eixo y, a projeção seria isso aqui em amarelo. Né? Desde aqui do vértice, o valor mínimo, 1,75, até o mais infinito, se eu continuasse essa parábola aqui para a esquerda e para a direita. Então, a imagem da função é do 7/4 até o mais infinito. E agora, a última pergunta que eu faço é, essa função é injetora? Mas eu não vou dar a resposta, essa fica aí para você responder.